Com a estreia da terceira temporada de Bridgerton, muita gente me perguntou se, na verdade, a Penélope não seria a mulher ideal da época. Então, nesse vídeo, a gente vai investigar qual era o padrão de beleza da regência, se é que existia um padrão de beleza na época. Meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você está chegando aqui agora e rolou da carruagem após um momento muito significativo com um certo cavalheiro e ainda está com as faces afogueadas, respira e seja muito bem-vindo. Nesse canal, a gente fala sobre história da moda, sem achismo e sem sensacionalismo, sempre a partir do estudo das fontes originais de cada época. E nesse vídeo, nós vamos investigar o ideal de beleza da regência a partir de dois tipos de fontes. Fontes escritas, e aqui eu estou usando principalmente os manuais de beleza europeus publicados entre 1800 e 1830, e fontes visuais, que são retratos de mulheres que viveram no período, assim como gravuras publicadas em revistas de moda. E antes de a gente começar, é importante deixar claro que quando eu estou falando de regência, eu estou falando de um período específico da história da Europa, que corresponde mais ou menos às guerras napoleônicas. Por isso, tudo que nós vamos discutir aqui hoje representa uma ideia de beleza totalmente eurocêntrica e também bastante ligada à elite econômica. E também o ideal de beleza, ou seja, é uma referência que, em última instância, é algo inalcançável. E enquanto a gente se prepara para mergulhar nesse universo do começo dos anos 1800, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo. E não esqueça também de adquirir a sua caneca exclusiva do canal, nesse link que está aparecendo aqui em cima do card, preparar o seu chazinho do dia para acompanhar a gente nessa viagem no tempo. O que nós costumamos chamar de regência é um período da história da Europa em que o negócio estava basicamente dedo no si e gritaria. O negócio vinha esquisito desde a Revolução Francesa em 1789. E só ficou pior quando Napoleão, vulgo Napô, achou que era uma ótima ideia levar os ideais da Revolução Francesa para outros países da Europa. Só que isso foi feito à base de muito tiro, porrada e bomba durante as chamadas Guerras Napoleônicas. Um dos efeitos que as Guerras Napoleônicas acabaram tendo, basicamente, foi, além de levar os ideais filosóficos da Revolução Francesa, levar também a moda. Porque durante a Revolução Francesa, a França basicamente saiu disso aqui, que era o padrão de vestimenta dos anos 1700, para isso aqui, que todo mundo mais ou menos já reconhece como sendo o estilo da moda regência. E para construir uma mudança tão grande, a França revolucionária foi procurar sua inspiração estética na antiguidade, em especial na Roma Antiga. Fosse pelo conceito de república como forma de governo, mas também uma referência para trajes que representassem esse novo momento político. Então saem as saias armadas, as perucas e os rostos empoados de maquiagem, para entrar em cena vestidos mais soltos, cabelos cacheados e a ideia de uma beleza natural. O que não deixa de ser uma baita de uma ironia, porque as mulheres romanas usavam cosmético pra caramba, mas obviamente o pessoal da época da Revolução Francesa ainda não sabia disso. Mas eu vou deixar para falar sobre as práticas de cosméticos e maquiagem das mulheres romanas em um outro vídeo. A referência de Roma Antiga que o século XVIII tinha vinha principalmente da escultura e de algumas pinturas, como os famosos murais da cidade de Pompeia. Aliás, a cidade de Pompeia foi redescoberta em 1748, depois de ficar perdida por 1.600 anos debaixo de camadas e camadas de cinzas do vulcão Vesúvio. E olhando bem as esculturas romanas e os retratos do começo dos anos 1800, dá para ver nitidamente a influência. Os vestidos leves, caindo na volta do corpo com drapeados elegantes, os cabelos cacheados presos com pentes, tiaras e faixas de tecido, e até o jeito de desenhar o formato do nariz. Mas sabe o que mais a regência importou da Roma Antiga? A referência de corpo feminino. Quem assiste muitas produções de época já está bastante acostumado a ver em tela as atrizes que representam a referência de beleza que nós temos hoje na indústria cinematográfica e na indústria de moda de uma forma geral. Pense na Keira Knightley, na versão de 2005 de Orgulho e Preconceito, ou na própria atriz que interpretou a Daphne em Bridgerton. Elas correspondem ao padrão que a indústria cinematográfica de hoje impõe para as atrizes. Mas a real é que na regência elas provavelmente seriam consideradas doentes e submetidas a uma bela dieta para engordar.
Porque o corpo ideal da regência era o corpo das estátuas romanas. Estamos falando de coxas grossas com aquele buraquinho na lateral do quadril, uma certa gordurinha na barriga e rolinhos nas costas, braços levemente roliços, seios pequenos e redondos que eu não posso mostrar sem tarde aqui por motivos óbvios, e um belo bumbum. Aliás, essa estátua que você está vendo se chama Vênus Calipídia, que pode ser traduzida como a Vênus de belas nádegas, é a popozuda da Roma Antiga. E é exatamente esse o padrão de corpo que a gente vê nas representações das mulheres na arte da regência. Como Lady Emma Hamilton, que era praticamente uma Kardashian da época dela, em termos de fama e popularidade da sua imagem, mas ela tinha talento artístico. Aqui ela aparece representada como Circe, a deusa feiticeira da mitologia greco-romana e com a coxa ousadamente bem marcada no vestido. Aqui, como a princesa Ariadne, filha do rei de Creta e esposa de Dionísio, deus do vinho. E mesmo nessa sátira do final dos anos 1790, ela aparece exatamente com o padrão de corpo das estátuas romanas. E embora a arte europeia retratasse a nudez feminina sempre tendo como referência a arte clássica, o começo dos anos 1800 foi a primeira vez, desde o fim da Idade Média, que a moda permitiu que as formas femininas reais aparecessem através das roupas, já que antes disso se utilizavam roupas com armações e enchimentos, além dos espartilhos que criavam ilusões de formato do tronco feminino. Mas como os nossos amigos da regência ainda ignoravam boa parte do que hoje nós sabemos sobre os cosméticos da Roma Antiga graças ao desenvolvimento da arqueologia, além dessa nova referência de corpo, entrou em voga a ideia de uma beleza mais natural, quase uma clean girl makeup, mas versão regência. A ideia de que a beleza é algo que vem de dentro não era uma novidade na regência. A gente não está nem falando de beleza interior, a gente está falando de beleza física mesmo. De uma forma geral, o uso de maquiagem no século XVII e XVIII era bastante criticado fora do espaço da corte justamente por ser muito artificial. Os religiosos criticavam a maquiagem pelo aspecto moral, porque ela seria uma tentativa de manipular a criação divina ao se modificar a aparência. Alguns críticos enfatizavam o quanto a maquiagem era algo que enganava o pobre coitado do homem. E na hora de construir as críticas, um dos argumentos que era muito utilizado para elaborar esse discurso era a noção de que a verdadeira beleza não poderia ser obtida, não poderia ser criada através de artifícios externos. Para os moralistas, a beleza vinha do bom caráter e da virtude. Para outros, a beleza vinha de uma vida regrada e livre de excessos, bem diferente daquela levada pela nobreza. O problema é que até a regência, a elite continuava adotando maquiagens extremamente óbvias e artificiais, o que basicamente fazia com que esses discursos caíssem todos no vácuo. Só que, a partir da regência, o negócio muda de figura porque esses discursos começam a ganhar força, inclusive entre a própria nobreza, como parte de uma mudança de mentalidade em relação à estética do período. E com isso, a gente vê uma diferença muito grande na coloração da pele do rosto nos retratos. E os manuais de beleza da época reproduzem esses discursos e ensinam as mulheres estratégias para cultivar sua beleza de forma que ela parecesse mais natural e sem o mínimo esforço. E o importante aqui era parecer, porque na verdade elas continuavam usando cosméticos pra caramba. Para esse vídeo, eu consultei 4 manuais que foram publicados na Europa nesse período. O Amigo das Mulheres, de 1805, e a Aliança de Igi, de 1818, ambos publicados na França. Calopistria, publicado na Alemanha, em 1805, e A Arte da Beleza, que foi publicado na Inglaterra já em 1825, mas que traz um apanhado de dicas que apareceram em publicações anteriores. Todas as referências da pesquisa estão na descrição do vídeo, mas essa é a parte que eu te digo que os apoiadores têm acesso direto aos PDFs de tudo na minha biblioteca. E se você curte o trabalho que eu faço por aqui, esse é o momento em que eu te peço para considerar a possibilidade de se tornar um membro aqui no YouTube ou um apoiador lá no apoia.se/amodista do Desterro. Com contribuições mensais fixas, você ajuda a manter toda a estrutura do canal, ajuda a gente a realizar mais pesquisas, melhorar nossa qualidade técnica e ainda tem acesso a uma série de recompensas. Mas se você não puder nos apoiar com um valor fixo mensal, tudo bem, não tem problema, você pode deixar o seu like, se inscrever aqui, mas você também pode pingar um Pix pra gente nessa chave que está aparecendo em algum lugar aqui da tela. Além da ideia básica de que a beleza vem de dentro, o que todos esses manuais têm em comum é um discurso médico muito forte.
A ideia de que a beleza do corpo só podia existir onde houvesse saúde. E aí eles trazem uma série de conselhos para melhorar a saúde geral, inclusive 2 coisinhas que a gente ainda escuta muito hoje: alimentação saudável e uma rotina de atividades físicas ao longo do dia. O problema é que a ideia de alimentação e de rotina de exercícios físicos saudáveis desses livros é completamente biruta em relação ao que a gente tem hoje. Então, comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um react das rotinas de alimentação e de exercícios físicos que tem nesses livros. E bom, qual seria o efeito dessa rotina saudável sobre a beleza? Primeiro, garantir um corpo que não fosse nem muito magro e nem muito gordo, só que não existem especificações claras a respeito disso nos livros. Um segundo objetivo era conseguir uma pele considerada bonita, branca, sem sardas, sem acne e sem marcas de queimadura de sol. Aliás, no livro Orgulho e Preconceito tem uma passagem em que a Caroline Bingley comenta especificamente sobre a Lizzie Bennet ter a pele um pouco morena de sol, e faz isso para apontar para o Mr. Darcy o quanto ela seria feia. Claro que essa ideia de pele pálida tem muito a ver com classe social, porque quem trabalhava de sol a sol não podia ter uma pele de cosplay de Gasparzinho. Mas como a gente está falando de uma época em que as colonizações europeias na Ásia e aqui na América estavam estabelecidas e o tráfico de africanos escravizados estava torando no Oceano Atlântico inteiro, essa ênfase na palidez como marcador de beleza também acabou entrando na construção do discurso de que toda pessoa não branca seria automaticamente feia. E aparentemente bronzeado e queimaduras de sol eram um baita de um problema na época, porque todos os livros que eu consultei para essa pesquisa têm pelo menos umas 5 receitas diferentes, tanto para tratar o ardor das queimaduras, mais para clarear as manchas que elas deixavam depois. Bochechas vermelhas não eram consideradas bonitas, muito pelo contrário. Elas eram vistas como sinal de alguma, entre aspas, doença inflamatória. Mas não ter cor na bochecha também era o problema, então a combinação de pó e blush de origem vegetal eram os únicos cosméticos aceitáveis. Em teoria. Muito em teoria. Assim como o corpo, o rosto precisava ter volume nos locais certos, principalmente nas bochechas. A testa precisava ser alta como a das antigas estátuas romanas. Os olhos grandes, arredondados e brilhantes. E a boca pequena, arredondada e naturalmente corada como um botão de rosa. O cabelo ideal era o loiro médio ou castanho, longo e formando cachos nas pontas. Cabelos ruivos eram considerados horrorosos e todas as minhas fontes aconselham as mulheres ruivas a pintar logo o cabelo de preto. Na arte, os narizes são frequentemente representados com um toque muito parecido com o contorno dos perfis romanos. Mas aqui a gente precisa lembrar que, assim como as redes sociais, a tela de pintura e o papel aceitam tudo. Tanto quanto uma foto de rede social é retocada com filtros e aplicativos, os retratos dessa época também eram idealizados e, muito possivelmente, representavam a pessoa bem mais da maneira como ela gostaria de ser dentro das expectativas da época. E, ao que tudo indica, apesar das críticas dos manuais, o uso de cosméticos continuou de vento em popa durante a regência, inclusive o uso de maquiagem. Mas eu preciso de um outro vídeo, não só para falar, mas para recriar uma maquiagem da regência com vocês. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu te convido a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com mais pessoas que curtem produções de época e dar uma conferida nestes outros conteúdos que a gente já tem por aqui que eu separei para você com todo carinho.